Hoje eu quero falar de um homem que é bem conhecido de vocês, um tal de Abraão. Um homem que permitiu que Deus usasse ele num tempo onde a fé estava fria, aonde as pessoas estavam cada vez mais distantes de Deus, e ele ouviu a voz de Deus. Se você puder, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 12. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Gênesis capítulo 12, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo 2. Eu estou lendo aqui na versão NVT. A palavra do Senhor diz assim: O Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e família de seu pai, e vá à terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, o abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para todos. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, te pedimos que a tua palavra venha nos conduzir ao centro da tua vontade, ao centro do teu querer. Que não seja apenas as minhas palavras, mas seja aquilo que vem como revelação do céu para cada coração, para cada vida nesta noite, Pai. Em teu nome nós oramos. Amém. Gênesis 12, quando a gente olha para a história bíblica, ele marca uma virada decisiva. Então, quando você vai lendo Gênesis capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, quando chega no 12, ele interrompe uma sequência que começa em Gênesis 3. Então, Gênesis 1 e 2, nós temos ali a criação sendo contada. Gênesis 3 começa um declínio da humanidade. Com o quê? Com o pecado, né, de Adão e de Eva. Ali começa um declínio. Então, Deus criou a humanidade, criou o homem e mulher para viver numa intimidade profunda com Deus. Essa intimidade profunda era tão profunda que Deus, a palavra diz, na viração do dia, ia lá para conversar com Adão, com Eva, assim como vocês estão me ouvindo agora. Adão e Eva ouviam Deus. Que coisa maravilhosa é essa, meu irmão, minha irmã? Você já parou para pensar nisso? Que coisa extraordinária era essa comunhão. Porque às vezes eu converso com algumas pessoas e as pessoas falam assim: pastor, eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Porque às vezes eu tenho o hábito de dizer: pô, eu estava ouvindo Deus falar comigo, Deus falou comigo isso, Deus falou comigo aquilo. E as pessoas falam: mas como assim Deus fala? Eu nunca ouvi Deus falar. Às vezes Deus já falou com você, foi você que não conseguiu discernir. Mas Deus fala com a gente o tempo todo. E tem gente que tem dificuldade de discernir isso. Agora imagine só se você ouvisse Deus falar com você. Porém, quando o pecado veio, começou ali todo um declive da humanidade, um declínio da humanidade, aonde o povo começou a se distanciar de Deus. Aí a gente tem Adão e Eva. Aí em seguida, Adão e Eva ali, a queda deles, né, representa aquilo que a desconfiança da palavra de Deus. Eles duvidaram da palavra de Deus, então eles romperam o seu relacionamento com Deus. Aí depois nós temos a história de Caim e Abel. A história de Caim e Abel marca não apenas o distanciamento de Deus, mas o distanciamento do meu próximo. Quando Deus fala para Caim: Caim, cadê o seu irmão? Depois de Caim ter matado o seu irmão, Caim fala: o que eu tenho a ver com meu irmão? Eu não tenho nada a ver com ele, não. Então, a humanidade foi caindo. Aí depois eu falei, Adão e Eva, Caim e Abel, há um homem na Bíblia chamado Lameque. Esse camarada, ele exaltava o pecado. Não bastava só ele pecar, ele celebrava o pecado. Porque tem muita gente que peca, fica com vergonha, ou peca escondidinho para que ninguém veja. A maldade estava de tal forma ali na humanidade que Lameque pecava e exaltava, fazia disso um culto, fazia disso uma grande celebração. Só que aí a história vai passando. Depois de Lameque, há
outro fator ali, que é a história da Torre de Babel, aonde a humanidade achou que poderia construir algo grandioso sem Deus. E antes, nós temos também a história de Noé, onde toda a humanidade já estava perdida. Toda a humanidade estava perdida. E aí chega no capítulo 12, é uma virada completamente da história da humanidade, aonde Deus fala. Deus falou com um homem. É interessante, meu irmão, minha irmã, que quando a gente olha para essa história aqui, não é apenas sobre a história de um patriarca, não é apenas sobre a história de um homem, mas é o início de um caminho, de uma jornada que aponta lá no final para a cruz de Cristo. Então, quando Abraão ouviu a voz de Deus, ele estava se permitindo a vivenciar as promessas de Deus, não apenas para si, não apenas para a sua descendência biológica, mas para mim e para você, através daquilo que Cristo realizou e completou na cruz do Calvário. Porque aquilo que o versículo 2 que nós lemos diz a respeito de nós sermos abençoados, ou das gerações, da descendência de Abraão ser abençoada, nós já desfrutamos disso através de Cristo Jesus. Nós somos abençoados. Você, meu irmão, você, minha irmã, é abençoada, é abençoado por intermédio de Jesus Cristo, pelo sangue de Jesus Cristo que foi vertido na cruz do Calvário. Então, meu irmão, minha irmã, quando nós olhamos para esse chamado de Abraão, e para mim, não é Abraão ainda, né? Aqui estou me referindo a ele como Deus o chamou. Nós vemos aqui esse início dessa história. E nos revela um momento quando Deus, ele decide interromper uma vida comum. Porque quando a gente olha para Abraão, ele ainda não era o pai de uma grande nação. Pelo contrário, ele não tinha terras, ele não tinha posses. Pelo contrário, ele era um homem comum, num dia comum. Não era um dia extraordinário, era mais um dia comum. Só que Deus decidiu falar com ele. E o que acontece, meu irmão, minha irmã, quando a gente decide ouvir a voz de Deus, ou quando Deus interrompe as nossas vidas comuns? Eu quero compartilhar com vocês 3 verdades que revela claramente e plenamente o propósito de Deus para as nossas vidas. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês, o que acontece quando Deus interrompe a vida comum, é que Deus, ele fala com a gente. Deus, ele fala conosco em dias comuns. Deus fala comigo e com você, meu irmão, minha irmã, o tempo todo. Deus fala comigo e com você quando a gente está ali lavando aquela louça, quando a gente está ali, eu não tenho animais, né? Mas tem gente que passeia com um cachorrinho, está lá, Deus está falando. Quando você está no trânsito, Deus está falando com você. E tudo começa, quando a gente olha o texto bíblico, o versículo 12 fala: o Senhor tinha dito a Abrão, ou o Senhor falou com Abrão. Meu irmão, minha irmã, tudo começa com a voz de Deus. Deus precisa falar com você. Deus precisa falar ao seu coração. Lá em Gênesis, quando tudo começou, tudo se criou através da voz de Deus. Abraão, ele não se moveu por emoção. Abraão, ele não se moveu por impulso. Abraão não se moveu porque ali surgiu uma oportunidade, eu vou lá. Não, ele se moveu porque ele ouviu a voz de Deus. A mesma voz que um dia disse: haja luz, e houve luz. E aí quando a gente vai para o Novo Testamento, meu irmão, minha irmã, essa voz, ela se torna uma palavra que se torna um verbo.
um verbo que se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus não era apenas a palavra dita, mas era a palavra concretizada através de Cristo. Então, quando Cristo, enquanto andava aqui na terra, andava para lá e para cá, era a palavra de Deus que se movia na terra. Então, por isso que quando Cristo curava, a palavra se cumpria. Por isso que quando Jesus tocava, as pessoas eram libertas, porque a palavra estava se cumprindo. Aquilo que eu disse, meu irmão, minha irmã, quando Jesus ele entra em cena, quando Jesus ele se manifesta, cegos são curados, cegos começam a enxergar, mudos começam a falar, pecadores se arrependem e começam a desejar viver uma nova vida, mortos ressuscitam, oprimidos são libertos, meu irmão, minha irmã. Quando Jesus entra em cena, é a palavra sendo cumprida. Então, quando Abraão ouviu a voz de Deus, era a palavra de Deus entrando no coração dele e movendo ele em tempos aonde a idolatria, aonde não havia igreja, não havia templos, não havia pastores na internet falando, não tinha Bíblia. Abraão não leu a Bíblia. Eu vou ler a Bíblia nessa manhã. Não, ele não tinha isso. A única coisa que ele tinha era a voz de Deus. Eu preciso te perguntar, meu irmão, minha irmã, quando foi a última vez que você ouviu a voz de Deus? Quando foi a última vez, meu irmão, minha irmã, que Deus falou diretamente ao seu coração? Eu não estou falando de você ouvir uma pregação, eu não estou falando de você ouvir uma música, de ouvir um louvor, porque tudo isso tem a voz de Deus, mas às vezes não tem. Quando eu digo Deus falando, é diretamente no teu coração. Sabe quando vem aquela pedrada mesmo que bate aqui dentro, que dói, meu Deus, é Deus falando comigo. Eu não tenho dúvida disso. Eu não sei se você já vivenciou isso, meu irmão, minha irmã, mas você precisa vivenciar isso. Muita gente acha que Deus está em silêncio. Tem gente que acha que Deus não fala mais como falava nos dias de Abraão, como falou nos dias de Moisés. Tem gente que acha que Deus não se manifesta como se manifestou nos dias de Cristo. Tem gente que acha que milagre já passou, não existe mais, que curas não existe mais, que a manifestação do Espírito não existe mais, meu irmão, minha irmã. Mas eu creio que Deus ele continua se movendo através da sua igreja e através do seu Espírito. Ele não só se move, mas ele deseja se mover. Ele deseja continuar alcançando, abençoando famílias, abençoando cidades. Esse é o desejo de Deus. Só que tem gente ainda esperando Deus falar com ele. O dia que Deus falar comigo, eu vou. Meu irmão, minha irmã, Deus já está falando, Deus está gritando, Deus está pulando assim. Ei, estou falando com você aqui, acorda, acorda. Tem gente que anda ignorando aquilo que lê na palavra. Não, isso aqui, deixa eu pular aqui, eu nem vou ler isso, porque eu até já sei que Deus vai falar comigo. É engraçado, não sei se acontece isso com os pastores. Às vezes as pessoas vêm, faz tempo que não acontece isso, porque estamos no projeto, mas sabe assim, pastor, eu preciso contar tal coisa para você. Aí conta. E fica esperando a nossa resposta. Aí eu olho assim, você sabe o que eu vou dizer para você? Você já sabe. O que você quer? O que você está esperando de mim? Apenas uma aprovação, um tapinha nas costas, um abraço? Você já sabe o que eu vou dizer. Às vezes assim somos nós diante de Deus. Tem muita gente que ignora a voz de Deus porque sabe o que Deus vai pedir para você. Às vezes tem pessoas que ignoram a voz de Deus porque sabem que talvez vai ter que abrir mão de algumas coisas. E aí eu passo para o segundo ponto, meu irmão, minha irmã. Eu quero compartilhar com vocês. O segundo ponto é que Deus, ele nos chama para sair do velho e entrar no novo. Antes de eu
preciso dizer algo. Quando a gente fala de sair do velho e entrar no novo, eu não estou falando para você deixar de ser santista e tornar corintiano. Amém? Não estou falando sobre isso. Não estou falando de você trocar de carro, né? Ou então, a mulher vai falar assim, tá vendo, amor? Tá na hora de trocar meu guarda-roupa tá velho, eu preciso de um guarda-roupa novo. Eu não estou falando sobre isso. Tem mais a ver com uma consciência, com uma mentalidade, do que com o externo. Tem mais a ver com o interno do que o externo. Amém? O texto bíblico ele fala, Deus diz para Abraão, deixe sua terra natal, seus parentes, a família do seu pai. E aqui a gente vê Deus chamando a Abraão para viver uma ruptura, para romper. Lembrando, não é necessariamente o exterior, mas às vezes é necessário romper com o exterior como um sinal daquilo que Deus já começou a fazer aqui dentro. Deus, ele toca em estruturas antigas para nos conduzir, assim como conduziu a Abraão, para uma nova vida, para uma nova jornada, para uma nova caminhada. Então, quando o texto fala sobre a terra, deixe sua terra natal, está falando de um lugar conhecido. Está falando de abrir mão de um lugar previsível. Ou seja, né, quem nasceu aqui em Santos e nunca saiu daqui de Santos? Tem alguém aqui? Felipe, só você? Outras pessoas aqui. Conhece tudo aqui, né, Felipe? Se eu perguntar para você, cara, eu preciso disso. Ah, é só ir ali, é só ir aqui. É extremamente confortável por Felipe morar aqui em Santos, porque tudo é previsível. É aquela expressão que a gente fala assim, sabe, o carro vai sozinho? Né? E aí, às vezes, até quando a gente precisa mudar a rotina, a gente, o que eu estou fazendo aqui? Não é para vir para cá, era para vir para cá. Né? Às vezes a gente entra nessa. E essa terra natal, esse lugar aonde Abraão precisava romper, exatamente era este lugar. Era o lugar previsível. O lugar conhecido nem sempre se refere ao lugar do pecado. Porém, este lugar, ele pode se tornar uma prisão quando nós substituímos a confiança em Deus na previsibilidade. Tem muita gente que tem dificuldade de vivenciar o chamado de Deus para a sua vida, porque tem medo de perder a previsibilidade. Em outras palavras, a pessoa tem medo de perder o controle da sua própria vida. Tolo quem pensa assim, porque acha que tem o controle da própria vida em suas mãos. Só que as nossas vidas nunca estiveram nas nossas mãos, sempre estiveram nas mãos de Deus. Às vezes a gente fala assim, eu vou em tal lugar. Só se Deus quiser. Às vezes a gente faz planos para um futuro e a gente nem sabe como que vai ser esse futuro. Porém, às vezes a gente deixa de vivenciar coisas extraordinárias em Deus, porque a gente não quer abrir mão da previsibilidade, da segurança que nós achamos que nós temos. E muitas vezes as pessoas entram neste lugar, ou acabam até mesmo desobedecendo a Deus, não porque elas gostam de desobedecer a Deus, mas porque elas têm medo do desconhecido. Quando o texto fala para Abraão abrir mão da parentela, está falando de vínculos humanos. Deus não está falando aqui, não está ensinando a desprezar a família. Muito pelo contrário, a Bíblia honra a família. E nós tivemos aqui na igreja um momento muito singelo da formação do Casados para Sempre. Eu e a Aline, nós já fizemos esse curso também. Vale a pena. A Bíblia fala sobre casamento. Casamento é plano de Deus. Só que aqui o ponto não é a constituição familiar. O ponto aqui é prioridade. O que é prioridade para você, meu irmão, minha irmã? Deus ou a sua família? Deus, ele não negocia prioridades. Ele precisa ser único. Tanto que eu particularmente, eu não gosto
quando as pessoas fazem assim, quais são as prioridades da vida? Primeiro lugar, Deus. Segundo lugar, a família. Terceiro lugar, o trabalho. Quarto lugar, eu não gosto dessa linha de prioridades, dessa escala de prioridades. Por quê? Porque Deus, ele não negocia. Ele não, sabe assim, eu cheguei em primeiro. Não. Deus, ele é o único. Ele é o centro de tudo. E tudo só entra em harmonia quando Deus for o centro. Aí a família entra em harmonia, a igreja, o tempo com o trabalho, tudo entra em harmonia quando Deus é o centro. Mas se Deus for uma parcela de tudo que você faz, por mais que você coloque Ele em primeiro lugar, aí que as coisas começam a desarmonizar. Aí que você começa a falar assim, poxa, eu estou me dedicando mais à igreja do que à minha família. Eu estou me dedicando mais ao meu trabalho do que a mim mesmo. Aí começa tudo a bagunçar. Mas quando Deus, Ele é o centro, Ele te coloca em ordem, meu irmão, minha irmã. Porque você começa a viver os planos dEle. E quando você vive os planos dEle, tudo se encaixa, porque Deus, ele não é tipo aquele Deus que fica jogando, brincando com a gente. Nós não somos um Minecraft de Deus, aí Deus está lá em cima no céu, jogando, brincando com a gente. Não, meu irmão, minha irmã, Deus, ele nos ama, e ele diz de forma muito escancarada, que ele tem planos de paz para mim e para você. Ele tem um futuro glorioso para mim e para você, e ele arriscou tudo, ele colocou a vida do filho dele à prova para que eu e você tivéssemos uma vida plena. Deus, ele não brinca com isso, meu irmão, minha irmã. Então, por isso que ele precisa ser o centro, ele precisa ser o tudo na minha vida e na sua vida. O problema é que muitas vezes, principalmente nessa perspectiva do chamado, da direção de Deus, da vontade de Deus para nossas vidas, muitas pessoas permitem que a voz da família seja mais alta do que a voz de Deus. Esse é um problema sério, meu irmão, minha irmã. A voz principal na sua vida tem que ser a voz de Deus. E aí eu não estou falando a voz dos pastores, amém? Estou falando a voz de Deus. Deus precisa falar com você, no seu coração. Relacionamentos saudáveis abençoam o seu chamado. Relacionamentos idolatrados sufocam o seu chamado. Outra coisa que Deus pede para Abraão romper é com a casa do pai. E aqui, mais uma vez estou falando, não é nada a ver com a relação pessoal, mas está falando aqui sobre uma identidade herdada. Sabe aquela história, filho de peixe? Peixinho é sobre isso que Deus estava querendo romper na vida de Abraão. Porque se ele fosse seguir essa mesma história, essa mesma trajetória, ele seria um idólatra. A Bíblia cita Terá em Josué capítulo 24, versículo 2, falando que ele é uma família de idólatras. Então, se Abraão continuasse na mesma pegada que o seu pai, ele não ia servir a Deus, ele ia servir outros deuses. Aqui não é, Deus não está mandando Abraão ficar de mal do seu pai, não. É simplesmente para romper com essa tradição, com essas narrativas que muitas vezes vêm sobre as nossas vidas. Sabe aquela história assim? O meu avô era alcoólatra, o meu pai era um alcoólatra, eu também vou ser um alcoólatra. Não! A minha avó era uma prostituta, minha mãe uma prostituta, também você. Não! É isso que Deus está mostrando para Abraão, para romper com isso, com essa herança, porque Deus tinha para ele uma nova herança. Deus tinha para ele uma nova jornada, uma nova caminhada. É assim que acontece, meu irmão, minha irmã. A sua casa até explica um pouco de quem você é, mas ela não pode governar você, porque quem governa você é Deus. É o Senhor. A sua identidade está em Cristo. Amém? Então, meu irmão, minha irmã,
Abrão, ele precisava sair desses ambientes antigos para que ele pudesse viver o propósito novo de Deus para a vida dele. Sem isso, se ele não saísse de lá, ele não ia viver tudo aquilo que Deus tinha para ele. Quando a gente olha para Cristo, isso se aprofunda cada vez mais, porque a mensagem toda de Cristo é sobre essa nova vida. É sobre deixar as coisas para trás e eis que tudo se faz novo. É viver essa novidade de vida. Então, quando nós estamos em Cristo Jesus, meu irmão, minha irmã, verdadeiramente o velho homem morreu. Então, uma nova vida começa a nascer. Por isso que o nosso passado não importa mais. O que importa é a nossa caminhada com Cristo daqui para frente. Por isso que Deus, ele chama, Jesus chamou para caminhar com ele, pecadores, cobradores de impostos. Por isso que caminharam com o Senhor pessoas que não eram nada na sociedade, só que para ele era um prato cheio para vivenciar uma transformação de vida. Seguir Jesus, seguir um chamado, meu irmão, minha irmã, exige rendição. Não tem como nós caminharmos com Jesus, meu irmão, minha irmã. Não tem como nós vivenciarmos um tempo novo na nossa vida se a gente continua vivendo, temos orgulho de coisas erradas do passado. Não tem como nós caminharmos uma vida nova com Cristo se nós continuarmos acariciando certos pecados, tratando eles como pecadinhos de estimação. Não tem como. Não tem como, meu irmão, minha irmã, nós caminharmos com Cristo e ainda assim temos uma religiosidade vazia. Não tem como, meu irmão, minha irmã, caminharmos com Deus e sermos extremamente controladores a respeito da nossa vida. Não tem como nós caminharmos com Cristo e ainda assim aceitarmos uma identidade marcada por feridas. Muitas pessoas querem viver as promessas de Cristo sem serem transformadas por Cristo. Tem muita gente, meu irmão, minha irmã, que ama vir na igreja, mas não querem serem transformadas por Cristo. Meu irmão, minha irmã, não perca tempo. Se permita para que Cristo te transforme. Se permita para que Cristo mude verdadeiramente a sua história. Se permita, meu irmão, minha irmã, olhar para trás apenas como uma lembrança, não como uma realidade de um futuro que será. Eu não sei, meu irmão, minha irmã, o bom de estar aqui às vezes, pastores, e como eu não interajo diretamente com as pessoas aqui, eu não sei a história de ninguém aqui. Isso é bom. Claro que daqui a um tempo eu vou saber algumas histórias, assim pretendo. Mas por enquanto está bom de pregar assim, porque eu posso soltar aqui sem ter medo de dar indireta para ninguém. Então eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, talvez você chegou aqui nesta noite, cansado de uma vida, como a pastora já deu a deixa aqui para mim. Talvez você tenha cansado de uma vida, cansado de uma história, que você fala assim, mas é sempre assim, sempre aconteceu isso. Essa mesma história está acontecendo comigo, aconteceu com os meus avós, aconteceu com os meus pais, e agora eu vejo isso repetindo na minha vida, agora eu vejo isso repetindo na minha história. Eu preciso te dizer, meu irmão, minha irmã, Jesus de Nazaré está aqui neste lugar, através da sua igreja, através do seu Espírito Santo, e Ele deseja transformar a sua vida, Ele deseja mudar a sua história, Ele deseja romper com um passado que não será o seu futuro. Você viverá um novo futuro, viverá coisas novas, coisas extraordinárias, mas para que isso aconteça, você precisa se render. Você precisa parar, meu irmão, minha irmã, de tentar controlar a sua vida, de controlar a sua história, de ficar assim, não, eu tenho medo. Não precisa ter medo, só vá. Só vá. Talvez você não saiba nada daquilo que vai acontecer. Eu e a minha esposa, nós não sabemos muito do que vai acontecer com a gente lá no Guarujá. Nós não sabemos, mas uma certeza nós temos que o Senhor está com a gente. E isso basta. E é isso que muitas vezes falta para mim e para você. Saber que Cristo basta. Cristo basta, meu irmão, minha irmã. A palavra dele precisa bastar. Se ele está te mandando dizer, vai, faça, isso precisa bastar. Porque a gente fica assim, mas se acontecer isso, e se acontecer aquilo, meu irmão, minha irmã, não se importe com isso. Se Deus mandou você fazer tal coisa, faça.
A palavra dele precisa bastar no seu coração. Assim como aconteceu comigo, com a minha esposa. Nós apenas recebemos uma palavra, é vocês. Então ele falou, tá bom, nós vamos. Para quem não sabe a nossa história, nós estávamos muito bem lá na igreja metodista central em Santo André. Eu estava numa condição muito favorável, eu era coadjutor de uma grande igreja, trabalhava pra caramba. Trabalhava muito. Quem conhece lá Santo André, a igreja funciona de segunda a segunda. É sério isso, gente. Se eu for lá amanhã, sei lá, 10 horas da manhã, tem gente lá na igreja. É sério isso. Nós tínhamos uma condição de vida muito boa lá. Quando falo muito boa, não exagera também, tá? Vai devagar no seu muito boa aí, né? Não é aquela coisa, né? Vai devagar, calma, não se empolga. É pra gente, né, amor? Calma, né? E Deus falou, depois de 2 anos, Deus fala pra gente assim, vá. Isso precisa ser suficiente para você, meu irmão, minha irmã. Cristo nunca vai revelar algo na sua vida para te humilhar, para te ver prostrado. Então, meu irmão, minha irmã, só vai. Deus está falando, Ele é contigo, não tenha medo. Ele não vai te humilhar, Ele não vai te expor, pelo contrário, Ele vai te curar. Ele vai te restaurar. Tem muita gente frustrada porque está vivendo uma vida longe da vontade de Deus. E você sabe, e eu sei, o dia que você se render plenamente àquilo que Deus tem para a tua vida, as coisas vão começar a se encaixar. E talvez você precise deixar muita coisa, assim como Abraão precisou deixar. Mas siga em frente, meu irmão, minha irmã. Que depois que você sai do velho, você aprende a viver de uma nova maneira. E que maneira é essa? Viver pela fé. Então, o último ponto é esse. Quando nós caminhamos com Deus, a gente caminha por fé. A gente só vive pela fé. Deus disse para Abraão, vá até a terra que eu lhe mostrarei. Deus não deu um mapa, não deu um guia. Nossa, agora eu fui antigo, hein? Um guia. Quem usou guia aqui? Né? Eu nunca usei guia, acredita? Já fui da época do GPS. Mas eu conheço o guia, eu sei que é um guia. Se você não sabe o que é um guia, qual é o seu nome que está me olhando assim com uma cara de não sei? Nome do seu filho? Cauã? Sabe o que é um guia? Cauã. Ele não sabe. Pesquisa no Google que você vai saber. O guia é o antigo GPS, só que era um livro. Então, para você achar uma rua, Cauã, você pegava o nome da rua e tinha um número, e você ia lá na página e ficava procurando. Aí quando você ia para algum lugar, você tinha que meio que decorar. Você riscava assim, você tinha que ir decorando. Tinha gente que eu conhecia que tirava xerox, né, para saber. Abraão não recebeu nada disso. Abraão apenas recebeu uma palavra. E ele foi. Deus entregou para Abraão apenas o suficiente para o próximo passo. Apenas o suficiente para o próximo passo. Abraão aprende que a jornada com Deus não é constituída por controle humano, mas por uma confiança diária. É literalmente o pão de cada dia. É literalmente o maná que cai do céu. E esse princípio, meu irmão, minha irmã, ele chega no seu auge com Cristo. Então, os discípulos de Jesus aprenderam a andar por fé, não por vista. Conforme 2 Coríntios 5:7. Na cruz, muita gente achou que, os seus discípulos acharam que acabou, morreu. Nosso líder, nosso mestre morreu, perdemos, já era, vamos viver a nossa vida, vamos voltar a pescar, vamos voltar para a nossa atividade. Mas não, meu irmão, minha irmã, não foi isso que aconteceu. Na ressurreição, a gente vê a vitória sendo revelada de forma plena. Então, ou seja,
Muitas pessoas, para obedecer a Deus, esperam garantias. Olha, eu só vou obedecer a Deus se Deus fizer isso, isso, isso e isso. Está errado, meu irmão, minha irmã. Está errado. Tem gente que eu só vou se Deus me contar toda a história. Não contou para ninguém, na Bíblia vai contar para você. Alecrim dourado. Você acha que pode ser só com você mesmo? Pô, tá se achando demais, hein? Agora aí, meu irmão. Ou, tem gente assim, não, eu só vou viver aquilo que Deus tem para mim se eu tiver certeza absoluta. Você não vai sair do lugar. O que nós precisamos, meu irmão, minha irmã, é seguir Jesus, confiando no seu caráter, confiando em quem Ele é. E isso precisa ser suficiente para mim e para você. Você não precisa saber de tudo sobre o amanhã. A única coisa que você precisa é obedecer hoje, crendo naquele que o chamou. O mesmo Cristo que morreu, ressuscitou, é o mesmo Cristo que nos conduz, que está à nossa frente, que está com você todos os dias, todo o tempo. Então, meu irmão, minha irmã, dê o próximo passo. Dê o próximo passo. Qual é o próximo passo? Ore hoje, sirva hoje, reconcilie-se hoje, se entregue hoje, apoie a obra do Senhor hoje, abra sua casa para uma célula hoje, volte para Jesus hoje, agora. Não espere entender tudo, só vá. Milagres costumam aparecer no caminho da obediência. Hoje nós aprendemos que Deus fala em dias comuns, que Deus nos chama para sair do velho, para viver um novo, uma nova vida. Deus conduz cada passo e nos ensina a caminhar e viver por fé. Abraão recebeu uma promessa, e nós recebemos o prometido em Cristo. Abraão viu de longe aquilo que nós podemos contemplar pela fé através da palavra, que é Cristo. E viver o reino, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus não é uma teoria, não é um título bonito que os pastores acharam para a igreja. Não, meu irmão, minha irmã, o reino de Deus tem rosto, tem nome, tem marcas em suas mãos, é Cristo. E toda verdadeira mudança começa quando esse Cristo deixa de ser um tema, deixa de ser uma história e passa a ser Senhor das nossas vidas, Senhor das nossas histórias. E esse mesmo Jesus é quem nos chama nessa noite para viver uma relação com Ele íntima e pessoal, vivenciar uma história com Ele, uma caminhada com Ele, aonde Ele cuida, aonde Ele governa de você e da sua casa e da sua família. Ele está batendo a porta. Ele está batendo a porta. Ele está chamando você, meu irmão, minha irmã, para voltar. Ele está chamando você, meu irmão, minha irmã, para se render. Ele está chamando você, meu irmão, minha irmã, para deixar o pecado. Porque a gente acha que chamado é só para viver a missão na África, no Guarujá. Não. Deus tem nos chamado para viver uma história com Ele agora. Para servir o reino dEle agora, onde você está, aonde você está colocado. Não é à toa, eu sempre costumo dizer isso. Você mora no CEP que você mora, não é por aleatoriedade do destino. Você não é fruto de destino, você é fruto de um propósito, de uma direção de Deus. Você trabalha onde você trabalha, não é obra do acaso, não é, sem querer, cai aqui, cai o meu currículo no chão, o cara pegou e me contratou.
Não foi assim. Você não estuda onde você estuda por acaso. Não, meu irmão, minha irmã. Há uma direção, há um chamado de Deus. E Deus deseja que eu e você possamos dizer para Ele: sim, eis-me aqui. Usa a minha vida, usa a minha história, usa as minhas dores, usa tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou, para que a tua obra, Pai amado, se concretize aqui na terra, para que vidas sejam alcançadas, vidas sejam transformadas, para que pessoas conheçam a Cristo e tenham as suas vidas mudadas e transformadas, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com vocês. Talvez, meu irmão, minha irmã, você até conhece a religião, mas você precisa conhecer Cristo. Cristo. Talvez você até conhece a igreja, mas você precisa conhecer aquele que morreu pela igreja. Talvez você até frequenta alguns cultos, mas você precisa se render plenamente ao Rei dos Reis. E o dia é hoje. E o tempo é agora.